Amém, igreja? Vamos ler juntos, que eu coloquei uma tradução um pouco diferente aqui. Vou ler com vocês. O versículo 4 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Pode passar o próximo. 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 8. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes, e recebestes, e ouviste, e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Amém? Glória a Deus, irmãos, que palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Gostaria de fazer uma oração, mas antes disso eu queria só contextualizar um pouco do tema que eu gostaria de trazer para os irmãos. No último Together, o culto dos jovens, quem estava com a gente sabe, a gente falou muito sobre medo, os medos que às vezes nós temos na nossa vida, que nos atrapalham, que nos afastam de fazer o propósito de Deus, o propósito do Senhor. E ali com os jovens nós falamos sobre ansiedade, o pastor Sérgio tem propriedade para falar sobre isso, é da área dele. Nós falamos sobre alguns medos que os jovens têm de fazer a obra de Deus. E nós fizemos uma dinâmica, eu e o Márcio ali, eu, o Márcio, a Sara e a Ju, nós fizemos uma dinâmica para testar, para verificar quais são os medos dos nossos jovens. E algumas palavras surgiram naquele meio, e a palavra que mais apareceu foi o medo do fracasso. E o medo do fracasso é estranho para nós cristãos, mas é comum quando a gente pensa com a cabeça natural. Porque o fracasso é um medo natural do ser humano. Mas é estranho para nós cristãos, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. E diferente do mundo, a nossa vitória já está garantida no Senhor Jesus. Mas mesmo assim, muitos jovens, muitos de nós ainda sentimos medo do fracasso. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esse momento maravilhoso. Senhor, que a Sua palavra nos oriente, que a Sua palavra nos guie, que a Sua palavra nos conforte. E aquilo, Senhor, que eu não puder transmitir, aquilo que me fugir à mente, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo vá de encontro em cada coração que está aqui nessa manhã. Porque sabemos, Senhor, que a Sua palavra é perfeita, que a Sua palavra é boa e que tudo que o Senhor faz manifesta a Sua glória, manifesta a Sua bondade e a Tua perfeição. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos oriente e nos guie através da Sua palavra. Irmãos, falando um pouco do livro de Filipenses, é importante contextualizar, porque Paulo vai falar nesse texto um pouco sobre ansiedade. E é estranho para nós esse texto e essas palavras no tempo de Paulo, porque se a gente parar para pensar, quais eram as preocupações que Paulo tinha na época? Ou quais eram as preocupações que a igreja de Filipe tinha na época? Será que eram iguais às nossas? Será que eles tinham os mesmos medos? Será que eles tinham medo de ficar desempregados? Medo de não conseguir se formar? Medo de abrir um negócio e fracassar? Será que eram esses os tipos de medos? E se não for, será que a Escritura ainda tem a capacidade de nos orientar ainda hoje? Será que esse tema é atual? Irmãos, a gente vai ver que sim, é muito atual. A Bíblia não perde o seu poder,
seja escrita em qualquer época. A Bíblia para nós hoje é o nosso instrumento, é o nosso manual, é o nosso norte. E a história de Filipe começa em Atos 16, na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ao evangelizar a cidade de Filipe, que era uma cidade província de Roma, ou seja, era uma mini Roma, uma cidade rica, uma cidade estratégica e uma cidade idólatra. Era uma cidade extremamente difícil de evangelizar. E Paulo vai dizer, ao escrever aos filipenses, que aquela igreja é a coroa dele. A coroa dele no sentido de ser a recompensa de tanto esforço que ele teve. A coroa não no sentido de glória, mas a coroa de recompensa, porque o trabalho de Paulo naquele lugar teve frutos. Teve uma recompensa e a igreja estava viva naquele lugar. A igreja de Filipe passava por uma situação onde tinha o apóstolo Paulo preso, sofria perseguição de todo tipo, o evangelho não era algo livre como é hoje. Hoje a gente pode falar de Jesus, embora a gente às vezes possa ser rechaçado ou ridicularizado, mas nós podemos falar de Jesus. Nós podemos ir na rua, falar com um amigo, falar com um irmão, falar com a nossa família sem sermos presos. Pelo menos ainda é assim. Mas naquela época existia uma grande pressão que deixava os cristãos apavorados. Então o medo dos cristãos naquela época era baseado nisso. E Paulo escreve na prisão para os filipenses, e o trecho que eu li, na minha Bíblia está um pouquinho diferente, mas eu vou ler conforme na minha Bíblia, tá? E os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês. O primeiro trecho que eu li, o primeiro versículo, ele fala o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que estranho, né? Paulo preso, a igreja sendo perseguida, irmãos em Cristo sendo mortos, e Paulo dá uma ordem. Paulo não faz um pedido. Olha, irmãos, vamos tentar nos alegrar, vamos fazer uma força, vamos pensar positivo, busque aí a sua força interior, pense em coisas belas. Paulo não diz nada disso. Paulo ele dá uma ordem. Alegrai-vos. Não é um pedido. Ele diz, alegrai-vos. E quando parece que ele vai argumentar alguma coisa, o porquê que a gente deve se alegrar, ele faz uma pausa e ele repete, como se ele pensasse que talvez os irmãos de Filipos pudessem talvez titubear. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queria perguntar para os irmãos nessa manhã, vocês têm motivos para se alegrar no Senhor? Amém. Mas irmãos, a economia não anda bem. Vocês têm motivo para se alegrar no Senhor? Amém. Desemprego, a Europa em crise, as escolas ensinam coisas cada vez mais terríveis, e eu pergunto, os irmãos têm motivo para se alegrar no Senhor? Amém. É fácil pregar para um público cristão, né? Que a resposta é sempre previsível. Glória a Deus, irmãos. Nós temos motivo sim para alegrar no Senhor. E eu acho que cada um aqui, se eu passasse o microfone para vocês, cada um ia ter muitas coisas para falar do Senhor Jesus. Muitas coisas. Para falar de bênçãos, de curas, de coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, que fez na sua vida, que fez na vida de algum familiar. Mas Paulo ele não explica diretamente nesse versículo. A gente tem que olhar alguns outros textos para entender por que Paulo fala que nós devemos nos alegrar no Senhor. Que tipo de alegria é essa? Que tipo de alegria é essa que não precisa de situação boa? Que tipo de alegria é essa que a gente pode estar desempregado, que a gente pode estar vivendo uma crise e mesmo assim a gente se alegra no Senhor? O primeiro motivo, irmãos, que os cristãos devem se alegrar no Senhor é pela gratidão da salvação. É o primeiro motivo. Se você está passando por algum momento que você não vê motivo para ser feliz,
Estou te dando um agora. Você é salvo em Cristo Jesus. Jesus Cristo salvou você através do seu sacrifício. Então, irmãos, primeiro motivo para você se alegrar. Se alegre no Senhor, você é salvo. Cristo te salvou. Cristo te salvou. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Glória a Deus, igreja. Somos salvos em Cristo Jesus. Somos salvos em Cristo Jesus, mesmo sem merecimento algum, mesmo sem obra alguma, mesmo sem nada em nós tendo valor. Deus deu seu Filho unigênito, antes mesmo de nós o conhecermos, para que ele morresse na cruz e salvasse-nos e nos desse salvação. Se esse não é um motivo de se alegrar, eu não sei mais o que pode ser. E tem outro texto em Salmos que diz o seguinte, Salmos 51, verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse texto aqui de Salmos é maravilhoso porque ele nos remete ao que costumeiramente nós cristãos chamamos de primeiro amor. Aquele primeiro amor que a gente fala quando nós nos convertemos e nada mais importa para a gente. A gente só quer Jesus, a gente se alegra com a palavra do pastor, a gente se alegra com a palavra do irmão que não é pastor, a gente se alegra com uma palavra de um amigo, a gente quer falar de Jesus a todo momento, a gente não promete nada, a gente só fala, olha, Jesus me salvou, Jesus mudou minha vida. Esse amor é dado, esse amor nos restitui quando nós reconhecemos a bênção que é ser salvo pelo nosso Senhor. Irmãos, outro motivo para a gente se alegrar no Senhor. Nós somos o único povo que vai entrar numa guerra, que vai entrar numa batalha, onde a gente já sabe o resultado dela. Um cristão verdadeiro, irmão, não tem dúvida disso. Qualquer situação, qualquer momento, nós sabemos o resultado disso. O resultado é a vitória do Senhor Jesus, é a vitória nossa em nome de Jesus, dentro do propósito dele. Então os cristãos se alegram na confiança e na providência divina, mesmo em meio às adversidades. Tem um hino muito, muito bonito, eu não vou, obviamente, cantar aqui, porque não vou passar vergonha, né? Os meninos já arrebentaram aí, mas talvez na próxima eu treine um pouquinho e cante. Tem um autor desse hino, o hino é totalmente voltado à alegria. Ele fala, alegrai no Senhor, como estou alegre no Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me dá bênçãos, o Senhor me cura todos os dias, o Senhor está comigo. E quando eu vou olhar a história desse hino, dessa música, desse hino, naquele momento que aquele escritor, que aquele compositor fez essa música, ele tinha acabado de perder o filho e a esposa num acidente trágico. E isso me fez pensar muito, porque como é que uma pessoa que perde um filho, que perde uma esposa, consegue escrever coisas tão belas do Senhor, falando da alegria dele? Irmão, se a gente não tiver certeza da providência divina na nossa vida, a gente não ora mais, a gente não faz mais nada. Se a gente não tem certeza de que Cristo tem poder, de que Deus tem poder para resolver, a gente não faz mais nada. Terceiro motivo para que a gente se alegre no Senhor. A gente se alegra no Senhor diante das obras dele.
Quem aqui já ouviu um testemunho e pôde sentir a presença de Deus ao verificar como Deus é bom e como Deus é grande, grandioso na vida de algumas pessoas? Deus cura ainda, certo? Deus cura, né? Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, muda o coração. A pessoa que era dura de coração, que tinha ódio no coração, Deus transforma. E ao ver tudo isso, a gente não pode ficar cru, frio, indiferente. A gente tem que reconhecer isso. O pastor Nilo falou uma vez sobre a revelação natural, de como nós vemos na natureza o trabalhar de Deus, o mover de Deus. Eu até tinha anotado algumas coisas sobre a natureza, sobre a beleza da natureza. Quem já teve a oportunidade de olhar para o céu à noite e ver aquelas estrelas? Já teve, irmã? Maravilhoso, né? Quem já teve a oportunidade de usar um telescópio para ver aquilo, fica mais espantado ainda. Eu não vou ser chato aqui, porque, para quem não sabe, eu sou professor de física, então eu às vezes exagero um pouco em falar essas coisas, eu não quero chatear vocês. Mas o universo é gigante. O universo é gigante. Se a gente fosse colocar a nossa galáxia, que também é gigante, numa espécie de estádio, a gente encheria esse estádio de areia. E cada galáxia seria um grãozinho apenas. Distanciados a ponto de ter, entre um grão e outro, um estádio de futebol. É isso que a gente vê no céu. E a Bíblia fala que isso manifesta a glória de Deus. E eu consigo ver isso. Se você pegar uma rosa, uma flor, você pode talvez argumentar e falar sobre a beleza dessa flor, como ela é bonita, como ela é branca, como ela é vermelha. Você pode argumentar sobre como o caule dela é vistoso, mas se você for olhar no microscópio, você vai ver lá células, você vai ver lá micro-organismos, você vai ver lá moléculas, átomos, todos em harmonia para formar aquela flor que passa o vento e derruba, e muitas vezes a gente nem vê. Deus criou cada detalhe, cada ponto desse, cada lei, só para fazer aquela flor. Isso manifesta a glória de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Salmo 126, 3. Outro motivo para os cristãos se alegrarem, a gente ainda está no verso 4. Outro motivo para os cristãos se alegrarem. Os cristãos se alegram porque a alegria cristã é independente de toda situação terrestre. Nós não dependemos de nada nessa terra para sermos felizes, a não ser uma coisa. Vamos olhar lá Lucas capítulo 2, 9 e 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, o cristão não pode ficar triste, o cristão sempre vai ter motivo para ser feliz, porque a felicidade é Jesus. Se o cristão que tem Jesus, que tem o Espírito Santo em sua vida, ele não precisa de situação boa para ser feliz. A felicidade é o próprio Senhor Jesus, que está conosco nos momentos ruins, nos momentos bons, nos ensinando, às vezes em silêncio, mas sempre trabalhando em nosso favor. E glória a Deus por isso. Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Aí no versículo 5, ele diz o seguinte, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esse texto aqui, esses dois primeiros versículos, ele está falando dando recomendações
para a igreja de Filipos. E esse versículo, quando eu li ele a primeira vez, eu pensei que eu havia entendido ele. Mas aí, estudando para fazer o sermão, eu percebi que eu não entendi ele completamente. Essa palavra moderação, em algumas Bíblias vai estar temperança, em algumas traduções paciência. E eu fui olhando as traduções e se cada tradução traz uma palavra diferente, significa que tem algum, não vou dizer problema, mas tem alguma dificuldade ali para captar essa palavra moderação. E eu fui procurar essa palavra no grego, ela tem outro significado que não tem uma palavra correspondente no português. Essa palavra moderação aqui que o apóstolo Paulo diz, ela significa mais ou menos assim. É quando você pratica justiça, mas não uma justiça humana. Quando você vai além do que é justo. Quando você vai além do que é do seu direito. Quando você abre mão do seu direito por uma justiça ainda maior. Aí eu vou pegar um exemplo que é bem comum também, para quem é professor, que é a igreja dos professores, né? Tem um monte de professor. Imagine que você é professor e você tem a seguinte tarefa de avaliar os alunos, dar nota aos alunos. E você começa a avaliar e chega no final do ano, você percebe que um aluno ele foi aprovado e outro aluno, por um pouquinho, foi reprovado. Pergunta: pela nota, é justo reprovar esse aluno? Sim, é justo reprovar o aluno. Você tinha um critério, o aluno não atendeu o critério, você é apto para reprová-lo. Você consegue reprovar isso, você tem um argumento para isso. Mas se você começar a reparar, você começa a pesquisar um pouco mais sobre a vida desse aluno. Você percebe que o aluno que foi aprovado, ele tem um lar estável. Pais e mães que vivem um bom casamento, têm um bom lar, têm uma boa casa, eles têm uma boa convivência. Esse aluno ele tem boas condições, tem internet, tem acesso ao computador, tem tudo. E o aluno que não passou por pouco, você vai olhar a vida dele, pais divorciados, e só fazer uma observação aqui, nas escolas onde eu trabalho, a maior causa de depressão, de problemas entre os alunos, é o divórcio dos pais. As crianças nunca voltam a ficar normais. Você percebe no comportamento delas a mudança. E você começa a olhar para esse aluno, pais divorciado, não tem estrutura física, não tem computador, não tem internet, não tem nada. E esse aluno não sabia nada, mas ele se esforçou muito ao longo do ano. E a nota dele, para passar, ele precisava tirar um 8. Ele começou com 2. Aí depois ele foi para 3, para 4, para 5 e terminou com 7,5. Olhando toda essa situação, volto à pergunta: seria justo aprovar esse aluno e dar uma chance para ele? Sim, seria justo. Mas não é uma justiça que estava no protocolo, porque a gente poderia reprová-lo. A gente foi além da justiça, a justiça pré-estabelecida. A gente foi além e deu um direito a ele que inicialmente ele não teria, mas a gente deu a ele. Quem será que fez isso na Bíblia, hein? Vamos dar uma olhada? João 8:10. Jesus foi além da justiça quando se deparou com a mulher adúltera. Olha o que diz o texto. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos,
Jesus tinha todos os motivos possíveis para condenar aquela mulher. Dentre aqueles que estavam ao redor, ele era o único que podia jogar a pedra nela. Jesus, ao ver aquela mulher pega em adultério, a lei dizia para apedrejá-la. Aqueles homens, segundo a lei, estariam justificados, segundo a lei. Mas Jesus não viu somente a lei. Ele não agiu somente com aquela lei. Jesus foi além da justiça. Jesus olhou o coração daquelas pessoas. Alguns escritores vão dizer que muitos daqueles que estavam com as pedras nas mãos eram próprios que praticavam os atos com aquela mulher. E Jesus diz: aquele que não tiver nenhum pecado, que lance a primeira pedra. Jesus salvou aquela mulher porque ele foi além da justiça dos homens. Ele foi além da expectativa dos homens. E outro texto que é muito conhecido, que vai falar sobre a justiça de Jesus, é o texto de João. E a palavra moderação, só voltando um pouco, a palavra moderação também ela diz respeito a gente ter em mente que às vezes a gente precisa perder para poder chegar a algum irmão. Vou dar um exemplo aqui que é um pouco comum. Não sei se vocês já perceberam que às vezes em algumas igrejas existem irmãos que processam uns aos outros por alguma causa. Entram na justiça, pedem indenização, às vezes irmão que pede indenização para a igreja, alguma coisa desse tipo. E o que a Bíblia fala aqui, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: irmãos, se a gente precisar perder, mesmo a gente estando com a razão, que a gente perca. Às vezes é melhor você assumir uma responsabilidade, não, uma culpa, um problema, do que você perder um irmão em Cristo. É melhor você deixar o seu direito um pouco e alcançar aquele irmão do que você agir com a ferro e fogo, agir de forma severamente. Isso, obrigado, pastor. De forma severa. E ele dá também, esse versículo, ele dá um motivo para isso. Esse motivo é no final do versículo. Vamos lá dar uma olhada? No final do versículo ele diz o seguinte: porque a volta do Senhor, quem pode completar aí comigo? Perto está o Senhor. Irmãos, aquele valor financeiro que você eventualmente perdeu, nada se compara quando você pensa na volta do Senhor. Aquele carro, aquela casa que você tanto busca, que você se sentiu lesado, que você está buscando motivos para ir lá fazer briga, fazer barraco, para brigar, para conseguir os seus direitos. Pensa na volta do Senhor. Vale a pena fazer tudo isso se o Senhor está às portas? Se o Senhor está à porta batendo? Vale a pena buscar os seus direitos, bater nos irmãos, ferir, agir a ferro e fogo? A volta do Senhor está próxima, igreja. A volta do Senhor está próxima e Paulo diz exatamente isso. Irmãos, não se deixem se apegar com isso. A volta do Senhor está próxima. Irmãos, vamos para o próximo versículo? Só um detalhe. Aqui a justiça, eu não estou querendo generalizar. Claro que tem alguns casos que você precisa de uma ajuda profissional e precisa buscar aí alguma resolução. Mas quando se trata de irmãos, a gente precisa ter um pouquinho mais de sabedoria e um pouquinho mais de prudência. Irmãos, vamos lá. Versículo 6, irmãos. Que é o versículo que eu falei um pouco nos jovens, que é o versículo que motivou também esse sermão. Versículo 3 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas
diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse versículo aqui, ele é fenomenal. Fenomenal. Eu estava lendo um estudo que das pessoas que sofrem com ansiedade, 8% dos problemas relatados são problemas que eventualmente precisam de atenção. 92% dos problemas relatados não era de controle das pessoas, não careciam de atenção, nunca aconteceram ou nunca aconteceriam. Problemas de ansiedade, medo do futuro, medo do que pode acontecer. As pessoas sofrem, às vezes, por coisas que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. E eu comecei a falar no sermão sobre as preocupações da igreja de Filipe. Porque me surgiu a curiosidade, por que Paulo falava para eles não andarem ansiosos? Que tipo de ansiedade a igreja tinha? Será que era a mesma que a nossa? Eventualmente não, né? Mas essa palavra serve para os dias de hoje? Serve para os dias de hoje. E tem um motivo para isso. A gente vai discorrer disso. Então, a vida primitiva não era fácil. A vida da igreja primitiva não era fácil. Era perseguição, era luta, era morte, era prisão. Paulo estava na prisão quando escreveu essa carta. Não se sabe se era a prisão em Roma, talvez, ou se era a prisão em próprio Filipe. O mais provável é a prisão em Roma, mas eu estava estudando que não há certeza disso. E Paulo fala nesse mesmo versículo a receita para que a gente vença a ansiedade. E a gente tem ansiedade, e aqui eu quero fazer também uma observação. Tem ansiedade que ela é clínica, tem uma ansiedade que provém realmente de uma doença psicológica que precisa ser tratada, precisa de um acompanhamento médico. Mas essa ansiedade que Paulo fala aqui não é essa ansiedade da doença, da pessoa que precisa realmente de um médico. A ansiedade que Paulo fala aqui é aquela ansiedade, aquele medo que nos atrapalha de servir a Deus. Aquele medo que nos interrompe de fazer alguma coisa. Eu até citei nos jovens, um medo comum, eu posso compartilhar. Toda vez que eu vou tocar teclado, as pernas tremem porque eu tenho medo. Isso é um medo natural, mas não me atrapalha de tocar. Quer dizer, atrapalha, mas não me impede de tocar. Não me impede de fazer a obra de Deus. Mas tem certos medos que nos atrapalham de fazer a obra de Deus. Medo de fracassar é um deles, os jovens falaram muito disso. Medo de passar vergonha. Medo do que os irmãos vão falar. Medo do que o pastor vai falar. Tem uma série de coisas que nos atrapalham. A vergonha de falar de Jesus. Isso está presente aí. Se vocês nunca tiveram, eu acho que vocês são muito especiais, mas eu já tive tudo isso. Eu já tive todos esses medos eu já tive. E como é que faz para a gente vencer eles? Como é que faz para a gente enfrentar eles? Ele fala no final do versículo. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Glória a Deus. Olha só o que diz Billy Graham, uma das frases dele que eu fiz questão de trazer para os irmãos. Feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. 15 minutos a sós com Deus, em cada manhã antes de começar o dia, podem mudar as circunstâncias e remover montanhas. Olha que lindo. Não é um texto bíblico, mas é de um grande homem de Deus. 15 minutos, claro que esse 15 minutos é só uma ilustração, mas um momento que você tem com Deus todas as manhãs, todos os dias, pode mudar circunstâncias na sua vida que você nem imagina. Tem coisas que Deus trabalha na nossa vida que a gente nem sabe. Coisas dentro do nosso coração, na nossa família, no nosso trabalho, que a gente não sabe. A gente está indiferente a essas coisas, mas Deus está nos protegendo todos os dias. Outra frase importante, de um autor chamado Gordon. Os grandes da terra hoje são os que oram. Não me refiro aos que falam sobre oração.
Ou seja, ele não está dizendo sobre aqueles que falam de oração apenas. Nem os que dizem que creem na oração. Ou seja, não basta crer que ela é eficaz. Nem mesmo os que sabem explicar os mistérios da oração. Refiro-me às pessoas que se separam tempo para orar e oram. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos, mas às vezes separar tempo para oração, fazer tanta coisa durante o dia, quando chega no final do dia, aquele sono, aquela moleza, aquela vontade de dormir, e você acaba esquecendo de orar. Você crê na oração, você acredita que a oração pode mudar, você até entende como ora, mas chega na hora, não ora. Que coisa da nossa natureza, né? E Paulo fala aqui da nossa ansiedade. Paulo fala que a resposta para a nossa ansiedade é a oração. E como é que não pode ser uma oração? O que é uma oração que não é eficaz? A oração que não é eficaz é aquela reza mecânica que a gente faz às vezes. Eu já trabalhei em alguns lugares onde a gente tem que rezar o Pai Nosso. Se você olhar, as pessoas balbuciam lá a boca, falam o Pai Nosso, mas vazias de tudo. Só o protocolo. Fazem rezas, fazem orações, às vezes uns pedidos estranhos, né, que a gente ouve. Tem pessoas que fazem orações com palavras difíceis para impressionar, talvez impressionar a Deus, né? Talvez pense que Deus não sabe muito bem o português. Uma oração dando ordens a Deus, pessoas que acreditam que podem dar ordens a Deus, que podem dizer o que Deus faz ou o que Deus não faz, dizendo para Deus como Ele deve agir. Senhor, eu quero que o Senhor resolva meu problema, mas tem que ser desse jeito, não pode ser de outra maneira. Tem gente que faz isso. Uma oração persuasiva, tentando convencer a Deus de que você merece aquela resposta. Nada disso funciona para Deus. O que é uma oração de verdade? Uma oração de verdade é aquela oração onde você você tira toda aquela armadura que você tem, você tira toda aquela hipocrisia social que às vezes você tem, você se rasga, se abre por inteiro e tem uma conversa verdadeira com Deus. Você fala com suas palavras, você fala com seu intelecto, você fala com seu coração e conversa com Deus como se conversasse com um amigo. Senhor, te agradeço. Senhor, obrigado pelo meu dia. Senhor, eu passei por tal circunstância. Irmãos, Deus já sabe que você passou. Mas a oração não consiste em você convencer ou mudar a Deus. A oração consiste em você criar relacionamento com Deus. A oração consiste não em você convencer a Deus de que você é merecedor de uma resposta. A oração consiste em você aceitar a correção de Deus e aceitar os planos de Deus para a sua vida. O pastor Nilo pregou aqui também sobre oração, inclusive esse mês foi o tema de oração, e foi falado muito sobre o que é uma oração eficaz. Que tipo de pedido é esse que a gente faz a Deus, que Deus responde? É a oração que a gente faz, o pedido que a gente faz segundo a vontade de Deus. Não há vontade humana na oração. A gente pode até pedir, a gente pode até clamar, mas se não for a vontade de Deus, nada acontece. Mas fica estranho, né? Quer dizer que eu oro, mas só funciona se for da vontade de Deus? É isso. É isso. Só funciona se for da vontade de Deus. E como é que eu sei isso? Um cristão verdadeiro, ele está dentro da vontade de Deus. Se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de entender isso, ore a Deus pedindo um coração segundo o coração dele. Ore a Deus para Deus transformar a sua vida, para Deus falar com você, para Deus mudar o seu coração, para aquilo que você deseja ser também a vontade de Deus. Ser também aquilo que Deus quer para a sua vida, ser aquilo que Deus quer para a vida das pessoas. Se você pedir, se Deus transformar, aquilo que você pedir para Deus, aquilo que você orar dentro da vontade dele,
lhe será atendido. Não tenha dúvidas disso. Paulo, ele fala sobre ansiedade, Paulo, ele fala sobre medo, ele diz, não andeis ansiosos, antes, tudo, leve a Deus em oração, em súplicas, em ações de graças. Súplicas porque a gente pode pedir a Deus aquilo que a gente precisa. E ação de graça porque devemos agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Aquilo que Ele já nos deu, a gente precisa agradecer. E Paulo continua a discorrer. E o próximo versículo, ele continua no mesmo tema, mas com um tópico ainda mais especial. Ele fala o seguinte, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, que maravilhoso é esse texto. Podemos estar ansiosos, podemos ter medo, é da nossa natureza. Temos uma solução, que é orar a Deus, entregar a Deus os nossos corações, entregar a Deus os nossos problemas. E o Deus da paz trará uma paz que ultrapassa qualquer entendimento nosso. O que é ultrapassar todo o entendimento? O que é mudar ou a gente não conceber essa paz? É porque a paz de Deus, ela é uma paz proveniente não daquilo que a gente espera, mas daquilo que a gente não consegue entender. A gente tem problemas que a resolução que a gente pede, se Deus o fizesse, nós estaríamos perdidos. Se nós disséssemos para Deus ou aconselhássemos a Deus sobre algumas questões das nossas vidas, com certeza muitos de nós não estaríamos aqui. Muitos de nós talvez teriam morrido, talvez teríamos uma vida destruída, porque Deus sabe exatamente o que nos traz a paz. Deus sabe exatamente a porção que Ele nos dará, que vai trazer paz nos nossos corações. E essa paz ultrapassa o nosso entendimento por isso. Porque não é aquilo que a gente espera, não é aquilo que a gente planeja, não é aquilo que a gente daria até para os nossos filhos. Aquilo que a gente dá para a pessoa que a gente mais ama, Deus pode dar ainda muito mais. Muito, muito mais do que a gente pode imaginar. Além de tudo isso, Ele guardará o nosso coração. Essa palavra guardar aqui também é outra palavra que é difícil de interpretar, mas esse guardar aqui não é um guardar como se você guardasse um objeto no bolso, como se você guardasse um objeto numa mochila ou se você trancasse num cofre. Aqui, Paulo usa uma linguagem militar, significa que Deus acampará em volta do seu coração para guardar todo o seu coração de tudo que é ansiedade, que é medo, que é pecado, que é palavras injustas. Deus guardará o nosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, essa palavra aqui, ela é tremenda. E da outra vez que eu falei sobre Sermão do Monte, Mateus, e eu falei a mesma coisa. Irmãos, essa palavra é tremenda. Mas é porque toda vez que eu estudo, eu acho a palavra maravilhosa. E esse texto aqui, ele é perfeito para os dias de hoje. Perfeito para quem é jovem, perfeito para quem já passou um pouquinho da juventude, perfeito para quem já é de mais idade. Irmãos, nós, seres humanos, estamos cercados de medos, pavores, e Deus dá a solução para a gente. Deus dá a solução, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus guarda o nosso coração de outros sentimentos. Irmãos, Deus é perfeito. Deus nos protege em todos os momentos. O pastor Nilo falou uma coisa importante aqui. Deus nos protege até de nós mesmos. Porque às vezes os nossos sentimentos são os problemas, os nossos desejos são complicados. Às vezes durante o dia, eu aprendi isso numa pregação do Paulo Júnior, que ele fala o seguinte, que um dos segredos do cristão é você orar em espírito. E ele diz o seguinte, que se você
não pode orar, às vezes, 1 hora no dia, porque, por conta do trabalho, se você não pode ficar 2 horas trancado no seu quarto, você pode orar em espírito, no ônibus, no metrô, no trabalho, quando é possível. E eu lembrei disso por quê? Porque quando a gente não está orando, o que a gente está pensando, hein? Como é que a gente alimenta a nossa mente? Se não for de Deus, irmãos, é só de coisa ruim. Só de coisa ruim. E essas coisas ruins é o que Deus precisa nos livrar de nós mesmos. Irmãos, vamos para o versículo 8. Glória a Deus por isso. Irmãos, Paulo agora ele entra no versículo 8 falando dos terrenos da nossa mente. O que está lá dentro? O que a gente rega todos os dias na nossa cabeça que faz florescer e que faz dar frutos aqui fora? Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aí Paulo faz uma pausa aqui. Nos 2 versículos, ele dá o problema, ele dá a solução e ele fala da manutenção dele. Aqui ele já faz uma breve observação. Tudo, irmãos, que a gente produz, tudo que a gente faz no nosso exterior, ele é fruto de uma sequência de pensamentos, de uma sequência de ações que a gente faz previamente, que gera um certo hábito, que gera um certo costume. Isso reflete nas nossas ações. Maus comportamentos, às vezes, produzem ações ruins. Só que esses maus comportamentos, maus pensamentos, se forem constantes, pode se tornar um hábito. E você, às vezes, não percebe mais quando você está fazendo algo de errado ou algo certo. Tem um texto, um versículo muito conhecido na Bíblia, que Sansão, o Espírito de Deus descia sobre Sansão, né, pastor Nilo? Certo, se apoderava, né? E ele fazia aquelas obras. Ele matava exércitos, ele destruía cidades, ele fazia muitas coisas com aquele poder que Deus deu para ele. Só que tem um versículo, após o corte do cabelo dele, pela Dalila, que ele vai enfrentar um exército, e o versículo diz assim, parafraseando, tá? Que Sansão, ele foi lutar, só que ele não sabia que o Espírito de Deus não andava mais com ele. Que tristeza, irmãos, que tristeza, igreja. Se Sansão, que era um juiz, ele não reconhecia mais quando estava com o Espírito de Deus ou não, se Sansão, um juiz, porque fez coisas erradas, imagine a gente se a gente alimentar a nossa mente com coisas ruins. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais separar. A gente vai achar que está com Deus, a gente vai achar que está certo, a gente vai achar que está com a razão, e na verdade a gente está destruído. Não porque Deus nos engana, mas porque nós mesmos nos enganamos. E ele fala o seguinte no versículo: tudo que é verdadeiro. Uma observação importante é que o inimigo, se você for reparar, ele sempre tenta nos convencer, ele sempre tenta nos chamar através de mentiras. Desde o jardim é assim. Desde o jardim ele usa mentira para nos enganar. Ele começa a inflar o nosso ego, ele começa a falar de pessoas, incitar a gente a ter raiva, a ter ódio, tudo baseado em mentiras. E isso é o contrário de Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre nos convence com a verdade. Diferente do inimigo, Jesus Cristo sempre nos convence com a verdade, mesmo sendo ela desconfortável para nós. Mesmo sendo ela, às vezes, dura, às vezes incomoda a gente. Mas Jesus sempre nos convence com a verdade. Tudo que é honesto, tudo que é honesto. O cristão, ele
se ele não buscar honestidade em todas as áreas da vida dele, ele não é cristão, irmãos. Não dá para ser cristão na igreja e não ser cristão no trabalho. Não dá para ser cristão no trabalho e não ser na igreja. Não dá para ser cristão na igreja e não ser dentro de casa. Ou você é cristão honesto em todas as áreas da sua vida, ou você não é cristão. Não tem meio termo quanto a isso. E Paulo fala, tudo que é justo, tudo que é puro, do que a gente está alimentando a nossa mente? Será que a gente alimenta a nossa mente do que exatamente? Será que é com a palavra de Deus? Será que é com oração? Será que é com conversas que não convém? Do que será que a gente alimenta a nossa mente? E quando eu era adolescente, eu caí numa cilada de uma conversa muito, muito ruim. A conversa era mais ou menos assim. Eu ia na casa de um amigo e a gente gostava de assistir filme de ação, de tiro, de terror. E esse amigo ia para a igreja também. E ele falava o seguinte, olha, isso aí eu posso assistir quantos filmes eu quiser. Posso assistir programa de comédia, palavrão, não tem problema. Isso aí não me atinge, eu tenho a cabeça muito forte, tenho a mente muito, muito centrada, isso aí para mim não interfere. E eu estava quase caindo nisso. Resultado, esse amigo, que agora é colega, vida destruída. Não tem uma frase dele que ele não fale palavrão. Não tem nada que ele pense que seja conforme as Escrituras. E eu fiquei pensando sobre isso. Talvez uma coisa pequena que a gente alimenta dentro da gente, talvez uma conversa, uma amizade, talvez uma coisa que a gente vê ali que não deveria, aquilo se torna um hábito, aquilo vai enchendo o nosso coração, aquilo vai transformando a nossa vida, e quando a gente menos espera, o Espírito de Deus não está mais com a gente. A gente pensa que está com Deus, mas o Espírito de Deus não está com a gente, e a gente nem percebe isso. Então, irmãos, vamos nos concentrar a trazer a nossa mente, a purificar a nossa mente, a conduzir a nossa vida com boas práticas, com práticas cristãs, com práticas que condizem com a palavra de Deus. E a gente vai ter um reflexo disso aqui fora. Não porque as obras são nossas, mas porque a palavra de Deus que nos transforma diariamente vai transformar o nosso coração, vai mudar a nossa mente e vai mudar os nossos hábitos. Amém, igreja? Glória a Deus. Último versículo, irmãos. Último versículo, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, não é só a paz de Deus que nós temos, não. Nós também temos o Deus da paz do nosso lado. Não é só uma paz momentânea. O Deus, o Senhor da paz, Ele está conosco. Ele está conosco. Paulo fala aqui nesse último versículo, não é o último versículo do capítulo, mas é o último versículo que nós lemos. Ele diz o seguinte, ele fala, olha para mim, olha o que eu faço, olha o que eu preguei e façam igual, façam da mesma forma. Uma pergunta que eu quero também fazer, hoje eu estou cheio de perguntas, né? Acho que vocês vieram com perguntas e eu estou rebatendo para vocês. Pergunta que eu faço para vocês, o que as pessoas têm aprendido com vocês de Deus que elas podem reproduzir na vida delas? Aquele colega do trabalho, aquele colega da escola, aquele vizinho seu, o que ele tem visto na sua vida que ele olha assim e fala, puxa, isso aí que ele faz é de Deus. Isso aí que ele faz, essa palavra que ele fala, esse jeito dele de falar, realmente essa pessoa é convertida. Eu quero fazer exatamente igual a ela. Eu quero falar igual a ele. Eu quero agir igual a ele. Eu quero ter a paciência dele. Eu quero trabalhar que nem ele trabalha, porque ele não reclama, ele está sempre com a esperança no coração, ele sempre fala de Jesus. Eu quero ser igual a ele. Será que a gente tem tido uma vida assim?
com as pessoas? Será que as pessoas olham para nós e falam isso, e pensam isso? Querem ser igual a nós? Veem Deus igual a nós? Paulo aqui tinha muita confiança nisso. Paulo tinha tanta confiança nisso que ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, falando: olha, tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês viram de mim, isso fazei. Paulo tinha muita confiança disso. E Paulo fala sobre o Deus da paz. E Paulo fala isso com sentido de título. Paulo fala isso no sentido de dar a Deus um atributo que é inerente a Ele. E Paulo fala isso em outros versículos também. Para Paulo, Deus também é um Deus de amor. Para Paulo, Deus é um Deus de misericórdia. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Em Romanos 16, 20, diz assim: e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito, e a alma e corpo sejam plenamente preservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, que o Senhor Jesus abençoe vocês, que essa palavra tenha abençoado grandemente a vida de vocês. Não fiquem ansiosos, entregue a Deus em oração todas as ansiedades, todos os medos de vocês. O medo que a gente passa não é um medo novo, a igreja sempre passou por isso, mas nós temos uma receita forte, nós temos uma receita dada por Deus, que é a oração. Então entregue a Deus os seus problemas, entregue a sua vida em oração a Deus, e Deus trará paz na sua vida. Obrigado, igreja. Deus abençoe.